Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates dá continuidade ao tema da semana passada, as preocupações associadas à técnica de edição de genes, conhecida como CRISPR. Na coluna passada, falei das questões éticas relacionadas com as novas tecnologias responsáveis pela edição de genes. Pela primeira vez, seremos capazes de mudar o nosso genoma. Mas quais são as preocupações éticas associadas a esses avanços? Um pesquisador contou a Jennifer Doudna que, juntamente com Emmanuelle Charpentier, ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta da tecnologia CRISPR para editar genes, que ele tinha conseguido alterar o genoma de um vírus, de modo que, introduzido em camundongo, esse vírus causava câncer de pulmão. Por um lado, seria um ótimo modelo para pesquisar novas estratégias para tratar câncer de pulmão. Mas, pelo outro, e se esse vírus modificado fosse introduzido em seres humanos? A tragédia que estamos vivendo com o coronavírus mostra que não é uma preocupação infundada. Walter Isaacson, o autor do livro sobre Jennifer Doudna e CRISPR, comenta que nas próximas décadas, ao aumentarmos nosso poder de modificar nossos genomas, teremos que lidar com profundas questões morais e espirituais, tais como: será que existe uma virtude em aceitar o que nos é dado? Poderíamos ter nascido com um conjunto diferente de talentos? A liberdade pessoal irá transformar os aspectos mais fundamentais em escolhas de consumo feitas em um supermercado genético? Os ricos serão capazes de comprar os melhores genes? Deveríamos deixar decisões para escolhas individuais ou a sociedade deveria chegar a um consenso sobre o que será permitido? E o que dizer da interrupção da gestação? Nos países onde isso é permitido, a interrupção da gestação, no caso de doenças genéticas graves, é permitido e apoiado pelo sistema de saúde. Mas e se os pais decidirem adotar essa prática, se não gostarem das características do embrião em formação? Segundo o polêmico James Watson, o descobridor, junto com Francis Crick, da dupla hélice do DNA, defende que uma mulher deveria ter o direito de abortar um feto com qualquer preferência ou preconceito, incluindo não querer uma criança que será baixa, disléxica ou mulher, por exemplo. Outro aspecto ético importante é a diferença entre tratamento e melhoramento. Uma coisa é corrigir genes que causam doenças genéticas graves e outra é usar a tecnologia de CRISPR para aperfeiçoar características humanas. A distinção entre esses dois aspectos pode não ser tão evidente. Por exemplo, existem características ou doenças que só irão se desenvolver mais tardiamente, como a doença de Alzheimer ou coreia de Huntington. E nesse caso estaríamos falando de prevenção e não ainda de tratamento. Mas segundo Walter Isaacson, existe uma outra categoria que poderia ser chamada de supermelhoramento, que incluiria habilidades aos humanos que não tinham antes, como, por exemplo, enxergar a luz infravermelha, ouvir em altas frequências ou aumentar sua capacidade de memória. Seria algo como ter um Google interno, genético, penso eu. E que tal aumentar a musculatura para ganhar em competições esportivas? Alguns atletas já nascem com variantes genéticas que contribuem para uma musculatura privilegiada. E se esses genes fossem comprados pelos pais, em vez de serem presentes da loteria aleatória da natureza? Não seria mais justo terem todos os atletas a mesma carga genética e serem premiados só pelo esforço? Isso pode parecer estranho, mas quando a gente pensa em concursos para Miss, o que vale são os atributos físicos na hora do julgamento, e não sabemos se são genéticos ou resultantes de plásticas ou outras estratégias usadas para se chegar a um corpo e rosto perfeitos. Por outro lado, é possível que com esses super aprimoramentos, as crianças poderão ficar parecidas com iPhones. Uma nova versão será lançada a cada ano com recursos melhores. Será que as crianças, à medida que crescem, não vão se sentir obsoletas? Ou reclamar que os pais não escolheram as características que eles queriam? Como vocês estão vendo, as questões são inúmeras e desafiadoras. Será que teremos a sabedoria para lidar com elas? A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.
Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, nosso assunto de hoje é prótese ocular. O que são próteses oculares e para que servem? As próteses oculares, como dizem as antigas parlentas, pertencem ao imaginário quando se falava do pirata da perna de pau, olho de vidro e cara de mal. Próteses oculares substituem olhos ou parte deles por lesões, câncer, trauma, inflamação, perderam as condições de enxergar e o aspecto estético se tornou muito desfavorável. Isso reconhecidamente prejudica a sociabilidade, a empregabilidade e as atividades de quem passa por esse problema, e dessa forma é reconhecido que próteses existem como recurso médico há milhares de anos. Já foram observadas esse tipo de substituto, inclusive indivíduos mumificados e preservados ao longo do tempo. Todo ano, milhares de pessoas, por alguma dessas razões que eu mencionei, trauma, câncer, inflamação, perdem a visão e parte ou todo o conteúdo ocular. E assim, necessitam de algum tipo de prótese para reparar esteticamente o mal ocasionado. Próteses oculares são o mesmo que olhos de vidro? Há muito tempo, as próteses são chamadas popularmente de olhos de vidro. Isso porque é possível que, ainda que produzidas de maneira artesanal, quase artística, popularizadas depois, talvez Veneza assumisse e controlasse a manufatura dos cristais, os ornamentos, fosse possível então produzir para cada indivíduo que teve um problema desse, de material vitrificado, algo que mantivesse a simetria com o outro lado, o volume, coloração e fosse um substituto à altura e não em excesso do que foi perdido, todo o globo ou apenas da região superficial. Hoje em dia, próteses oculares não são mais feitas de vidro. Uma série de polímeros são estudados e grande parte desse conhecimento, na verdade, vem e acompanha os estudos produzidos na odontologia. Por exemplo, a FAPESP patrocina estudos em áreas odontológicas onde a compatibilidade tecidual, as características da manufatura, a durabilidade, a resistência a micróbios permite boa longevidade e boa adaptabilidade dessas próteses. Algumas situações permitem que lentes com uma consistência gelatinosa seja capaz de superar o trauma estético e promover características, então, desse olho ficando similar ao do outro lado. O caminho científico para isso é não só recuperar a questão estética, produzindo um olho que garanta essas características, mas também a restauração da função visual, ainda em fase de estudo e com dados preliminares que às vezes produzem, mas acabam tendo uma durabilidade, uma consistência limitada, então são ainda guardados para casos muito graves de cegueira e perda do globo ocular, mas caminha-se para próteses que no futuro talvez sejam capazes de recuperar a situação estética e também a funcionalidade, incluindo motilidade e a percepção, que hoje está limitada à luz acesa ou apagada, transmitida ao córtex, então dando essa noção das imagens, mesmo na falta do olho natural. Esse é o caminho futuro, mas próteses são, já e desde sempre, úteis e importantes substitutos para os indivíduos que perdem total ou parcialmente o globo ocular. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o Brasil assistiu perplexo da operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho, que redundou em 29 mortes. O que o senhor teria a dizer a respeito dessa ação da Polícia Carioca? Na semana passada, operação conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho, localizada na cidade do Rio, culminou na morte de ao menos 29 pessoas no episódio que vem sendo chamado de Chacina do Jacarezinho. Realizada com a motivação de combate ao tráfico de drogas ilícitas, na operação 28 moradores foram mortos, assim como um policial.
A chacina revela, uma vez mais, a falta de planejamento e controle da ação de segurança pública no Brasil, o que, de resto, não é uma característica apenas do Rio de Janeiro. Há vários indicadores da precariedade dessa operação na favela do Jacarezinho. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal já havia estabelecido condicionantes para esse tipo de operação que aparentemente não foram respeitados. Assim, apesar da ação ter sido autorizada por um juiz do Rio de Janeiro, na sua execução, ela extrapolou as determinações da mais alta Corte de Justiça do país, adotadas justamente para se evitar o tipo de consequência que a chacina do Jacarezinho acabou tendo com suas quase 30 mortes. A violência dos embates e a letalidade da operação é outro aspecto que indica a precariedade da operação. Elas evidenciam o risco ocorrido pela coletividade muito pobre daquela localidade, já que o número de mortos poderia ter sido ainda maior num quadro de clara violação aos direitos humanos. Cabe também sublinhar o impacto da exibição do armamento apreendido, que teria sido apreendido pela Polícia Civil na favela. Ele evidencia quão ilógica e irracional é a política de disseminação do uso de armas posta em prática atualmente pelo governo federal. Por fim, a ausência de uma Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro, o que ocorre desde o início da gestão Witzel em 2019, mostra a inadequação da estrutura de gestão de área, que é extremamente sensível e que mereceria, obviamente, um órgão de coordenação. Qual seria a solução, então, para esse problema, professor? Assim como no combate ao novo coronavírus e à Covid-19, a ciência que deve prevalecer no trato dos temas de segurança pública. As políticas públicas a serem postas em práticas pelos governos devem estar ancoradas em estudos científicos e relações de causa e efeito mapeadas que possibilitem consistência, eficácia e respeito ao direito das populações na execução dessas políticas públicas. Nesse sentido, a universidade precisa atuar mais, pois o tratamento científico dos temas de segurança pública só prevalecerá com o empenho da academia. Mesmo na Universidade de São Paulo, a principal universidade do Brasil, os estudos ainda são incipientes e esparsos. A exceção fica por conta do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, que, constituído ainda na década de 1980, vem se notabilizando por estudos importantes na área de segurança pública. Recentemente, no âmbito do Instituto de Relações Internacionais, um convênio celebrado com a Organização dos Estados Americanos fez com que os estudos sobre segurança pública conduzidos no IRI pelo professor Leandro Piquet passassem a subsidiar cursos que vêm sendo dados com muita eficácia para oficiais de polícia de todas as Américas. Mas isso tudo ainda é muito pouco. Para além do debate suscitado em cada tragédia, o tratamento científico é que promoverá políticas públicas mais consistentes e mais duradouras, e o papel e a responsabilidade da universidade são evidentes nesse sentido. Este foi o professor Pedro Dallari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, por que o Banco Central retomou a trajetória de alta dos juros nesse momento? Então a gente percebe esse processo de alta dos juros, um novo ciclo de aumento, e um momento que a economia se encontra numa situação difícil em termos de desempenho. O Banco Central usa os juros para controlar a inflação através do nível de atividade da economia. Então, quando a economia está mais aquecida, o mercado de trabalho também fica mais aquecido, começa a faltar pessoas para as empresas, né? As empresas vão lá no mercado de trabalho, começam a sentir falta na hora de contratar pessoas e acabam aumentando os salários para atrair pessoas, e esse salário acaba
afetando o preço, né? Então é mais ou menos esse o mecanismo que os economistas enfatizam entre juros, nível de atividade e nível de preço da economia. Mas é engraçado a gente pensar no momento atual, onde o nível de atividade é muito baixo. Até possivelmente, né, tem uma pequena retração no primeiro semestre de 2021, é possível, né? Ou a economia se crescer, vai crescer muito pouco nesse primeiro semestre. Espera-se que o segundo semestre seja um pouco melhor. Mas o nível de atividade está muito baixo ainda, o desemprego extremamente alto. Muitas empresas não têm contratado, né? Se a gente for pegar 2020, 2021, uma boa parte das empresas acabou demitindo pessoas. Uma boa parte de empresas acabou saindo do mercado ou paralisando suas atividades por um período de tempo. Então a gente percebe que existe muita gente desempregada ou pessoas que saíram do mercado de trabalho. E mesmo assim, a gente percebe uma força de aumento inflacionário que força o Banco Central a aumentar os juros, a entrar nesse novo ciclo de aumento dos juros para tentar controlar a inflação. A meta do Banco Central é chegar na meta no final do ano. Tem a banda, né? Ele pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a principal meta dele é atingir uma inflação que é pré-determinada. E por que a inflação está aumentando? A gente pode pensar em alguns elementos. Um deles é o aumento do preço das commodities. Então a gente tem várias commodities importantes, como ferro, milho, soja, açúcar, carne, que vem sofrendo um aumento até pela retomada de algumas economias, mas também uma retração, não oferta de alguma dessas commodities, que tem impactado o preço positivamente. A gente percebe bastante, a gente vê a soja, aumenta o preço da soja, aumenta o preço da carne, porque a soja é um insumo importante para a produção de ração. E aí aumenta a carne, quando a gente pega o petróleo também, aumenta o preço do petróleo, que é a base energética e acaba afetando a produção de vários bens e serviços, transporte. Minério de ferro, a mesma coisa, né? Um insumo importante para a produção de vários bens na economia. Então a gente percebe esse aumento do nível de preço decorrente do aumento do preço das commodities. Segundo ponto é o câmbio. Quando a gente olha o câmbio, o real se depreciou em relação ao dólar. Se a gente for olhar, vários países tiveram suas moedas apreciadas em relação ao dólar, porque teve uma grande emissão de dólares na economia americana. Mas o real não, né? A gente está percebendo uma reversão agora, mas no primeiro momento que a gente percebeu foi uma grande depreciação do real em relação ao dólar, que já estava depreciando em relação a outras moedas. Isso é muito decorrente de uma incerteza, de uma instabilidade econômica e política aqui no Brasil, sobretudo em relação à sustentabilidade das contas públicas. Então essa incerteza causa fuga de capital e essa fuga de capital acaba fazendo com que ocorra uma depreciação do câmbio, afetando o preço de uma série de bens aqui no Brasil, né? Os bens que a gente fala de bens comercializáveis, eles acabam aumentando de preço. Então tudo isso causou um cenário onde a economia brasileira cresce muito pouco ou está praticamente estagnada, com uma inflação que vem subindo e vem contaminando diversos setores. O que se esperava é que a inflação aumentasse, mas depois caísse. Só que quando a gente olha alguns preços de alguns bens, tem uma certa persistência. Então essa preocupação do Banco Central em começar a controlar para manter a expectativa de inflação baixa, senão fica muito mais difícil depois controlar essa inflação lá na frente, e a gente percebe esse processo de aumento de juros que de fato vai atrapalhar um pouco o processo de retomada da economia brasileira, mas é um remédio necessário nesse momento, amargo, mas necessário. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.